Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula do Departamento Pessoal. E nesta aula vamos falar o que são horas extras e também vamos saber como calcular essas horas extras. O que são horas extras? É também conhecido por horas extraordinárias ou horas suplementares. A hora extra é toda hora trabalhada acima da jornada acordada no contrato de trabalho. Em outras palavras, todo funcionário tem uma carga horária prevista para cumprir diariamente, e quando essa carga é ultrapassada, ocorre a hora extra. Exemplo: se o empregado tem uma jornada que se inicia às 9 horas da manhã e termina às 6 horas, e em determinado momento ele precisou estender sua jornada e sair às 20 horas. Esse tempo a mais são 2 horas extras, então ele iniciou aí suas horas extras. É muito comum confundir os conceitos sobre hora extra com banco de horas. Hora extra e banco de horas são duas coisas completamente diferentes. A seguir, a gente vai ver qual a diferença entre banco de hora e hora extra. Continuando, é muito comum confundir os conceitos sobre hora extra com banco de horas, pois são duas formas de compensar o tempo a mais que o funcionário trabalha. No sistema de banco de horas, porém o tempo creditado é compensado em abatimento de atrasos ou folga. Em contrapartida, as horas extras são pagas em dinheiro. Mais adiante voltaremos na relação entre essas duas formas de compensação de jornada. O que diz a Consolidação das Leis do Trabalho sobre horas extras? A Consolidação das Leis do Trabalho é a CLT. A Consolidação da Lei do Trabalho prevê que a jornada de trabalho não pode ultrapassar 8 horas por dia ou 44 horas semanais. Em outras palavras, qualquer minuto que ultrapassar esse limite é considerado hora extra. Qual o limite de horas extras por dia? O tempo excedente pode ser de até 2 horas diárias, independente da jornada total de trabalho. Dessa forma, o colaborador que exerce uma carga horária de 6 horas por dia, da mesma forma que pode cumprir apenas mais 2 horas, contabilizando, portanto, 8 horas. Devemos pontuar que deve ser respeitado o limite de 8 horas diárias trabalhadas. Afinal, algumas empresas possuem um sistema de compensação do trabalho que são aos sábados durante a semana. Logo de segunda a sexta, são distribuídos alguns minutos na jornada de trabalho do funcionário. E nessas situações é indispensável se atentar às horas extras para que um dia de trabalho não ultrapasse 10 horas. O banco de horas pode substituir hora extra? Em alguns casos, as horas extras podem ser substituídas pelo banco de horas. Para que isso aconteça, a empresa precisa cumprir as regras previstas no artigo 59 da CLT. De acordo com o parágrafo 2, o empregador pode ser dispensado do pagamento de horas extras se por acordo coletivo ou convenção coletiva adotar a compensação de horas. A empresa deve cuidar para que essas horas não excedam, em um período de um ano, o total de jornadas semanais previstas e não ultrapasse as 10 horas diárias. O parágrafo 5 fala: a lei versa sobre o banco de horas pactuada por meio de um acordo individual, desde que a compensação ocorra num período máximo de 6 meses. Essa, inclusive, foi uma das flexibilizações propostas pela reforma de 2017. E, por fim, o parágrafo 6 fala: válida a possibilidade de um acordo para que as horas extras sejam compensadas no mesmo mês. Essa alternativa, inclusive, é bastante utilizada por empresas em períodos de alta demanda. Aqui vamos ver qual a diferença entre banco de horas e hora extra. Banco de horas é considerado mais econômico, pois corresponde a um regime de compensação das prorrogações de horas, através de folgas ou da diminuição da jornada de horas. Então, ele já não recebe por isso. Ou ele recebe folgas ou diminuição da jornada de horas. A validade do banco de horas é de 2 meses até um ano, sendo que durante esse período o empregador deverá apurar as horas trabalhadas
e descansadas conforme o fechamento estipulado no acordo de banco de horas, para verificar se há horas acumuladas a serem remunerados. Já a hora extra corresponde a toda hora excedente ao horário normal de trabalho e que não foi compensada, devendo ser remunerada mediante o pagamento no máximo holerítico. Cada hora deverá ser paga com adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal. Então, podemos ver que a hora extra ela já é paga com 50% do valor sobre o valor da hora normal. É importante saber que ambas modalidades se adequam em diferentes situações, sendo que cada uma apresenta vantagens e desvantagens. A Constituição Federal afirma que a jornada de trabalho normal deve durar 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo possível até durar 2 horas extras diárias. Em quais casos a hora extra não se aplica? Por mais incomum que possa parecer, muitas pessoas se confundem em relação ao que de fato enquadram nas definições sobre horas extras. Para esclarecer quaisquer dúvida nesse sentido, aqui eu coloquei situações que não configuram como tempo excedente de trabalho. Aqui eu coloquei situações que não configuram como tempo excedente de trabalho, que são o tempo de deslocamento de casa para o trabalho, bem como do trabalho externo para casa, permanência ociosa no local de trabalho mediante comprovação, troca de mensagem com colega e gestor, desde que não configure atividade extra como envio de e-mails e reuniões, trabalho externo excedente às horas normais sem comprovação ou solicitação, confraternizações, a menos que a política individual da empresa determine que são horas extras. E também minutos de tolerância de acordo com as políticas de cada empresa. Então, essas situações não são consideradas como horas extras. Aqui vamos ver como calcular hora extra. No cálculo da hora extra é necessária a conversão dos minutos em centesimais, conforme irei mostrar a seguir. Primeiro, você faz a conversão dos minutos em centesimais, que são minutos dividido por 60 mais horas inteiras. Aqui eu coloquei um pequeno exemplo. O empregado trabalhou 10 horas e 30 minutos, que são as horas extras. Você coloca 30 aqui em cima, que são os 30 minutos que ele trabalhou. Você põe aqui. E sempre você põe os 60. Você pega, coloca 30, divide por 60, que dará 5, 0,5, mais 10, que dará 10,5. Um outro exemplo que eu coloquei, 33 horas e 25 minutos. Você vem e coloca os minutos, que você sempre coloca aqui nessa parte. 25 minutos, divide por 60. Quando você dividiu esse valor, você soma mais 33, que dará 33,42. Um outro exemplo, ele trabalhou 6 horas e 30 minutos de horas extras. Você pega os minutos, como eu já havia dito, e divide por 60. E assim que ele bater esse valor, você bate na calculadora, divide, como eu havia dito, 30 por 60. E assim que você bater esse valor na calculadora, você coloca mais 6, que dará 6,5. Aqui, ó, são as horas Aqui são as horas inteiras. Por isso, esse 6 aqui. Então, aqui em cima você coloca os 30 minutos, divide por 60. Assim que você bater esse valor na calculadora, você coloca mais 6, que dará 6,5. Aqui eu coloquei o passo a passo para calcular as horas extras. Primeiro passo, você converte os minutos para decimais, como eu já havia dito. Exemplo, ele trabalhou 12 horas e 59 minutos de horas extras. Você coloca os minutos aqui, divide por 60,
mais as 12 horas, né, que ele trabalhou, que dará 12,98. Então, de 12 horas e 59 minutos, você converteu ele para minutos decimais, que ficou 12,98. O segundo passo é converter o percentual. Você coloca o porcento da hora extra, e divide por 100 mais 1. 50% dividido para 100 mais 1 dá 1,5, que é 50%, que dará 1,5. Terceiro passo, que é o salário por hora do empregado. Você já colocou o salário, que você põe o salário e a jornada que ele trabalha. No caso aqui, ele recebe o salário de 1.900 e a jornada de trabalho dele é de 220 horas. Então, esse valor aqui, ó, 1.900 dividido por 220 dará 8,63. E por fim, você pega o valor do primeiro exemplo, que deu 12,98, vezes 1,5 vezes 8,63, que dará o valor de 168. Então, ele recebe 168 de hora extra. Aqui eu coloquei um outro exemplo. Um empregado foi contratado por uma empresa para exercer a função de assistente de produção. Ele tem um salário de R$ 1.980, com uma jornada de segunda a quinta-feira, das 7 às 5 horas da tarde, e na sexta, das 7 às 4 horas da tarde. Então, totalizando 44 horas semanais, que equivale a 220 horas mensais. No mês de junho, esse empregado fez 5 horas e 45 minutos de horas extras. Conforme a apuração no ponto, o percentual de horas extras é de 60%, segundo a CCT da classe. Como podemos ver na tabela, ele trabalhou de segunda a quinta-feira. A entrada dele foi às 7 horas, até meio-dia ele trabalhou. Então, meio-dia até 1 hora da tarde foi o horário de almoço dele. Então, essa 1 hora de almoço não conta como horas, não conta na jornada mensal como hora. Então, o que vale é o horário que ele trabalhou. Então, da meio-dia, né, até 1 hora da tarde, não conta como trabalho. Então, das 7 ao meio-dia, deu um total de 5 horas trabalhadas. Ele retornou ao serviço 1 hora e trabalhou até as 5 horas. Então, a saída dele foi às 5 horas da tarde. Então, ele trabalhou aqui, ó, no total de 9 horas por dia. E do total de segunda a quinta-feira, ele trabalha 36 horas. Sexta-feira, ele entra às 7. O horário de almoço dele é das 11 até meio-dia. E ele trabalha até as 4 horas da tarde. Então, que dá um total de 8 horas na sexta-feira. Então, ele trabalhou 8 horas na sexta, que contabiliza o total de 44 horas semanais. Então, aqui ele poderia ter trabalhado as 9 horas, só que ele compensou esse horário trabalhando de segunda a quinta-feira. Exemplo, como eu já havia dito, eu coloquei aqui um outro exemplo para sabermos mais como calcular essas horas extras. Aqui eu converti, né, os minutos para decimais, utilizando o cálculo, que são 6 horas, que ele trabalhou 6 horas e 45 minutos, como exemplo, né? Aqui eu ponho esses 45 minutos e ponho os 60. Então, você divide 45 dividido por 60, mais as 6 horas trabalhadas, que são horas inteiras, que dará o valor de 6,75. Você converte o percentual, aqui você põe a hora extra, que quanto é que é? Qual o porcento de hora extra? 50 ou 60? Aqui eu coloquei 60%,
que equivale, né? E por 100. Então, você divide 60% dividido por 100 mais 1, que dará 1,6. Em seguida, você calcula o salário por hora do empregado, que é o salário mais a jornada. Aqui ele recebe R$ 1.950 e a jornada dele é de 220 horas. Você divide esse valor, você calcula e divide esse valor, que dará o valor de 8,86. Por fim, você faz a soma de todos os resultados, que é o passo 1 com o passo 2 com o passo 3. O passo 1, o valor deu 6,65, que o passo 1 é converter os minutos para decimais, que deu 6,65. Aqui é o percentual, que é os 60% dividido por 100. E por fim, 8,86. Você multiplica todos esses valores, que dará o valor de R$ 94,27. E recebe de hora extra R$ 94,27. 30 centavos no caso, né? Aqui podemos ver que eu coloquei o mesmo exemplo, só que aqui o percentual de horas extras é 50%. Então, ele trabalhou 5 horas e 45 de horas extras. E sobre esse salário aqui, ó, essas horas será só 50% do valor. Então, ele deu entrada, entrou às 7 horas, como já havia dito. Teve seu horário de almoço das meio-dia até as 1 hora. E saiu às 5 horas. Então, ele trabalhou 36 horas extras semanais, que dá o total. Aqui é o total de segunda a quinta-feira, que dará o valor de 36. E na sexta-feira ele trabalhou até as 4 horas, então aqui ele teve sua entrada às 7. O horário de almoço dele foi das 11 às meio-dia e a sua saída foi às 4 horas. Como eu havia dito, ele compensou, né, as horas que faltava na sexta-feira e compensou tudo de segunda a quinta-feira. Então, deu um total de 8 horas na sexta-feira que ele trabalhou e no total de horas na semana, deu 44 horas semanais. E por fim, eu coloquei um último exemplo. Aqui ele trabalhou 6 horas e 45 minutos. Esse aqui é o mesmo exemplo desse aqui, só que aqui eu coloquei 60%. E nesse aqui, eu coloquei 50%. O 50% dividido para 100 mais 1 dá 1,5 se você bater na calculadora. Os 60% já dará 1,6. E 50% dividido para 100 dá 1,5. Aqui você calcula o salário dividido pela jornada. Você põe o salário dele aqui em cima, divide por 220, que é a jornada mensal dele, que dará o valor de 8,5, como eu já havia dito. E, por último, você calcula o passo 1, o passo 2 e o passo 3. Então, você multiplica todos esses valores. 6,65 vezes 1,5 vezes 8,86, que dará o valor de 88,37. Então, ele recebe isso aqui de hora extra. Bom, eu espero que você tenha entendido o que são horas extras e compreendido como é calcular essas horas extras. Então, eu espero você na próxima aula.